Imprimir ABS em impressora aberta, será que funciona? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode imprimir ABS em impressora aberta para ter peça de qualidade, sem warp, sem deformação e sem trinca. Meu nome é Pablo, eu sou especialista em impressão 3D, criador da comunidade Imprimindo em 3D, criador do canal Imprimindo em 3D, e aqui nesse canal eu te ajudo a imprimir peças 3D perfeitas, sem complicações, independente do que você quiser imprimir. Por que imprimir ABS em impressoras abertas é um desafio? Porque o ABS, quando está sendo impresso, ele passa pelo menos de 220 graus, então ele fica muito quente, e quando o filamento sai do bico, vai ser depositado na camada por camada para terminar, para imprimir a sua peça. Se a impressora for aberta, não for fechada e enclausurada, ele vai ter um choque térmico com a temperatura do ambiente externo, e esse choque térmico vai fazer o seu filamento expandir e retrair. Quando o filamento está quente, o ABS ele expande. Quando ele encontra uma temperatura muito baixa, ele retrai. Nesse expande e retrai, você tem, por exemplo, o warp, você tem um empenamento na primeira camada e você tem trinca nas outras camadas, porque se uma camada expande e retrai, você começa a ter separação, trinca, e por isso que é um certo desafio imprimir ABS em impressora aberta. Mas agora eu vou te mostrar o que você tem que fazer para conseguir imprimir na sua impressora aberta. Antes de falar de configuração de impressão, você tem que levar em consideração 4 pontos que são muito importantes. Primeiro, o nivelamento tem que estar perfeito. Se a sua mesa estiver distante do bico, se o bico não estiver tão próximo da mesa a ponto de apertar essa primeira camada para ela ficar bem grudada, bem aderida à sua mesa, qualquer choque térmico que vai acontecer porque a impressora está aberta vai fazer com que a primeira camada dê aquele warp, aquele empenamento, e isso pode até descolar a peça. Então deixa o nivelamento perfeito, primeira camada 100%. Segundo ponto, você tem que ter uma mesa plana. Se a mesa estiver empenada, se você tem uma impressora que não tá legal, você pode até usar um vidro ou mesa, que isso de certa forma vai garantir que a sua mesa tá plana. Aí é só você voltar do primeiro ponto, nivelar bem e acertar o offset. Terceiro ponto, a temperatura da mesa. Se a mesa não for aquecida, esquece. Se a mesa tiver uma temperatura que está abaixo da temperatura do ABS, por exemplo, perto de 100, 105 graus, também vai ficar difícil. Por isso que a ABS, além de ser indicado em impressora fechada, mas aqui você está aprendendo como fazer impressora aberta, também é indicado, e aqui não tem como fugir muito, que você tem uma mesa aquecida para manter essa primeira camada enquanto você está imprimindo. E quarto ponto, fixador. É importante você usar fixador para grudar de fato. Depois que você nivelou bem, você tem uma mesa plana e acertou a temperatura, se tiver bem fixado, um fixador que realmente vai segurar, e tem cola líquida, tem o famoso spray Carina, tudo funciona. Só cuidado com a quantidade que você coloca, dependendo você pode até estragar a sua placa, o seu vidro, ou o que é que seja que você está usando para imprimir as suas peças. Então, antes de falar de configuração, lembra, você tem que ter um nivelamento perfeito, uma mesa plana, uma temperatura certa na mesa e um fixador também adequado. E se até agora você já aprendeu alguma coisa que você não sabia, já deixa o like para saber que esse vídeo foi útil para você. E agora, em configurações, são 4 configurações essenciais para você conseguir imprimir ABS em impressoras abertas. Primeiro, como que essa peça vai ser aderida, como que ela vai grudar na sua mesa. Primeira configuração, skirt ou brim. Eu vou passar por cada configuração agora no fatiador. Segundo, draft shield, que faz uma parede ao redor da sua peça para segurar o calor. Terceira, a altura de camada vai impactar também se vai funcionar ou não o ABS. E quarta, a temperatura de impressão. E agora vamos para o fatiador, eu vou te mostrar cada uma dessas configurações. Agora as 4 configurações. Primeiro, no cura. Primeira configuração que vai te ajudar a imprimir ABS em impressora aberta. Skirt ou brim. O skirt ele vai fazer algumas linhas ao redor da peça, vai te ajudar indiretamente porque você vai saber se o nivelamento tá bom ou não, se o offset, se o bico tá apertando a camada ou não. Só que de forma direta, para ajudar a adesão mesmo, o certo é o brim, porque ele faz as linhas ao redor da peça e essas linhas vão até encontrar a peça, então ajuda diretamente a melhorar a adesão, logo evitar o warp, evitar o empenamento. Depois o draft shield, ele vai ajudar tanto para evitar empenamento, tanto trinca, porque ele vai fazer uma parede ao redor da peça que cresce junto com a peça e mantém
o calor aqui ao redor da sua peça não deixa dissipar. Claro, se a impressora for fechada, isso aqui já vai estar resolvido para a impressora ser fechada. Mas nesse caso aqui, cria-se pulsão de ar para manter a temperatura mais quente possível ao redor da peça. Depois, a altura de camada. Por quê? Quando você faz uma altura de camada muito alta, o bico deixa uma camada nova longe da de baixo. Se a altura de camada é baixa, ele tem que deixar uma camada mais perto. Isso faz aumentar a pressão entre camadas. Se aumenta a pressão, aumenta a adesão. Aumentando a adesão, você tem menos chance de imprimir com trinca. E a última configuração, a temperatura de extrusão. Quanto mais quente você imprime, mais a camada de cima vai deixar mais calor na de baixo, melhora a adesão e você tem mais chance também de imprimir sem trinca. Então, 4 configurações antes de ir para o Orca revisar: skirt, draft shield, altura de camada e temperatura. E agora no Orca, exatamente a mesma configuração. Se a gente usar somente skirt, o que acontece? Você faz as linhas ao redor. É legal para ver o nivelamento, mas não ajuda diretamente na adesão. A gente liga Brim, coloca aqui, nesse caso dessa peça, somente externo. Alter Brim Only, somente externo. A peça não tem nenhuma parte interna, né? Por exemplo, a letra O, por exemplo, você poderia colocar externo e interno. E aqui melhora a adesão diretamente. E aqui, se eu for desligar o Brim, vamos colocar um Skirt Loop. E a gente pode ligar aqui a mesma coisa lá do Cura. Enable o Draft Shield. A gente pode colocar até a distância, por exemplo, 3 mm. Esse Draft Shield, igual no Cura, ele vai criar uma camada ao redor. O que a gente pode fazer para ficar mais completa ainda é ligar o Brim Alter de novo. Ele vai segurar a parte de baixo e, com a ajuda do Draft Shield, subir uma camada para segurar o calor. Depois, a altura de camada, aqui é só onde você tem que clicar, mas é a mesma lógica do Cura. A altura de camada mais baixa, tem que também ver os limites que você vai usar. Quanto mais baixo, mais pressão. Pressão e adesão evita trinca. E depois a temperatura. No caso do Orca, que é separado, você vai vir no filamento e vai colocar a temperatura. Lembrando sempre de calibrar o filamento para você saber o limite que você pode usar sem comprometer a qualidade da peça. Então aqui 4 configurações para o Cura, agora para o Orca as mesmas configurações: Brim Skirt, Draft Shield, altura de camada e temperatura. E agora a gente tem algumas limitações que vai dificultar você imprimir ABS em impressora aberta. Primeiro, ambientes muito frios. Se você fizer mesmo tudo que eu falei anteriormente, se o seu ambiente for muito frio, você trabalhar com ar-condicionado, isso vai dificultar por conta do choque térmico e do ar que a gente falou no começo do vídeo. Segundo, a mesa sem aquecimento, que eu também falei. A mesa aquecida é essencial para você conseguir imprimir ABS numa impressora aberta. Terceiro, uma peça muito alta, porque quanto mais a peça cresce, mais as últimas camadas ficam longe da fonte de calor, que é a mesa. Então a mesa está aquecida, está jogando calor no ar, ou seja, jogando calor ao redor da sua peça. Quanto mais alta a sua peça está, mais aquela camada está longe do calor e mais o choque térmico vai ser maior lá em cima e mais você pode ter problema, por exemplo, com as trincas. Agora me conta aqui, você já tentou imprimir ABS em impressoras abertas e qual das dicas que eu te passei vai te ajudar? Me conta aqui para eu saber e te espero no próximo vídeo. Até mais!